Um homem é preso em flagrante hoje à tarde aqui na nossa cidade de Uberlândia por estupro de vulnerável. E detalhe, hein? Envolvendo uma criança de 4 aninhos, hein? Quem traz os detalhes pra gente é a Carolina Barros. Já é um absurdo esse, mas infelizmente é a notícia. A gente trata aqui no Cidade Alerta também, né, Carol? Seja bem-vinda, boa noite. Fala mais dessa prisão pra gente. Ótima noite para você, Lúcio, para quem nos assiste no Cidade Alerta Minas. E é terrível a gente falar sobre uma situação dessa, porque esse homem é o pai da criança. A gente pode chamar de genitor, né? Porque afinal de contas, pai é quem tem que amar, cuidar, proteger, e essa criança estaria num convívio muito nocivo, inclusive anteriormente a essa ocorrência de hoje. A delegada doutora Lia Valek vai trazer os detalhes para a gente a respeito dessa prisão, como isso aconteceu, em que cenário. E eu já adianto, viu? É terrível demais porque nós estamos falando de uma criança de apenas 4 anos e que já vinha sofrendo essas questões um pouquinho antes. Doutora Lia, boa noite, seja muito bem-vinda à Cidade Alerta Minas. O homem foi preso na situação de flagrante? Boa noite, isso. Ele foi preso pela Polícia Militar, pelo pessoal da 200 Companhia, e teve a prisão ratificada aqui pela Delegacia de Plantão pelo crime de estupro de vulnerável e será encaminhada ao presídio Jaci de Assis. Qual é o contexto do flagrante de hoje? O que aconteceu e quem flagrou a situação para fazer a denúncia? Esse pai teria ido para a casa de uma amiga de trabalho na noite de ontem, acompanhado da filha de 4 anos, e essas pessoas ficaram a noite inteira consumindo bebida alcoólica. Pela manhã, esse pai ele sai da sala onde estava todo esse pessoal e entra para o quarto numa atitude bastante estranha, deita sobre a criança, e uma testemunha estava observando. As demais que estavam ali estavam cochilando, mas essa testemunha estava observando, achou estranho o comportamento desse pai, ficou observando e viu o momento em que ele retira a calça da criança e ela reclama dele ter deitado em cima, e pela atuação dessa testemunha, nada mais grave aconteceu. Mas a criança é questionada se o pai havia mexido com ela, e aí o que a gente precisa esclarecer é que as testemunhas não detalham, né, o que seria esse mexer, elas usam essa expressão e a criança confirma que sim. Tem também um histórico, né, de que essa criança poderia estar sendo agredida por esse pai, porque no período da noite em que ele fala que vai embora, a criança começa a chorar, dizendo que ele iria bater nela. Então a pessoa responsável por essa residência, a moradora, ela impede que a criança vá buscando protegê-la, porque viu que o homem estava embriagado, a criança com medo de apanhar, e ela pede que a criança durma lá juntamente com o pai. Mas eles passam a noite toda bebendo e pela manhã acontece, infelizmente, esse ato contra essa criança, que mais uma vez, né, é violentada e desprotegida por aqueles que deveriam protegê-la. É interessante a gente falar, doutora Lia, que essa atitude, esse flagrante feito de ele retirando a roupa dela é suficiente para se instaurar um inquérito por estupro de vulnerável. Sim, ele foi preso por estupro de vulnerável porque a criança confirma, né, o fato dele ter tocado ela, e esse homem, que a testemunha, ele impediu que algo mais grave acontecesse, né? Então, por que um pai estaria retirando a roupa da criança que estava dormindo? Não havia nenhuma justificativa para isso, senão dar continuidade ao ato libidinoso que ele já estava começando a praticar, que era tocá-la. Muito grave a situação de sabermos que ela já passou por isso, ainda no seio familiar, com outro agressor, digamos assim. Sim, nos entristece muito que essa criança é vítima pela 2ª vez. Ela estava na companhia desse pai há 6 meses, justamente com o objetivo de estar mais protegida, já que havia uma investigação, né, a possibilidade de que o irmão dela, mas também uma criança de 11 anos, estaria abusando sexualmente dela. Então, as autoridades entenderam que ela estaria mais segura com esse pai para retirar do convívio com esse irmão, e acontece, infelizmente, esse ato contra essa criança mais uma vez. É claro que a primeira atitude da polícia é preservar a integridade física da criança. Ela foi retirada desse convívio familiar, para onde ela foi? Sim, o Conselho Tutelar foi imediatamente acionado e a notícia que nós tivemos é que essa criança já está acolhida num local seguro. E esse homem, qual a idade dele? Onde aconteceu esse fato?
fato aconteceu no bairro Mansur, onde era a residência dessa amiga de trabalho dele, onde se deram os fatos, e ele tem 37 anos de idade. Agora ele fica preso. Sim, ele teve a prisão ratificada pela Polícia Civil e foi encaminhado para o presídio Jaci de Assis. Só para a gente finalizar esse caso, é muito importante essa questão da denúncia, de quem observa. A omissão é algo muito grave que pode chegar a algo muito pior do que o que aconteceu nessa data. Nós todos, enquanto sociedade, temos o dever legal de proteger nossas crianças e adolescentes. Então, a atitude dessas pessoas, primeiro dessa mulher que impede que a criança vá com um homem embriagado e ela, trazendo a ideia de que ela seria agredida, e depois esse outro rapaz que impede um ato ainda mais grave do que o que ele já havia testemunhado, é realmente o nosso papel enquanto sociedade. Proteger nossas crianças porque eles são vulneráveis e precisam realmente de que os adultos possam fazer isso por eles. Perfeito, a gente agradece nesse primeiro momento essa fala da doutora Lia Valec, muito importante, fazendo esse alerta para toda a sociedade, principalmente porque nós estamos falando de contexto familiar, onde a criança deveria estar sendo muito bem educada, amada e protegida, mas houve em momentos diferentes, com dois agressores diferentes, a questão de estupro de vulnerável. Felizmente hoje ela está então muito bem acolhida. A gente torce para que ela tenha um futuro melhor do que esse momento em que ela está vivendo.